falando ao nosso coração. Nós viemos aqui para adorá-lo, mas para ser instruídos, porque nós queremos viver em santidade. E para que a gente viva em santidade, Deus tem que nos ensinar. E Ele faz isso através da sua palavra, através da explicação da mesma e principalmente através do Espírito Santo, que é quem faz esse trabalho de iluminar os nossos olhos e tocar o nosso coração. Que assim seja. Nós vamos abrir a nossa Bíblia. Então, a primeira coisa que você já pode anotar, criança, é o texto de 1 Pedro, capítulo 4, versículo de número 9. Essa é a nossa passagem. Então, abra, que nós vamos ler todos juntos. E, por ser um versículo pequeno, 1 Pedro 4, 9. Por ser um versículo pequeno, nós vamos falar todos juntos. Falar de cor, tentar falar de cor, depois esse versículo. Acharam, irmãos? Então vamos lá, juntos? Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Agora tira aí da projeção, por favor. Fecha sua Bíblia. Depois você abra novamente. Vamos lá? Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. As crianças. Sede mutuamente. Vamos lá? Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. O nosso versículo é pequeno, é fácil da gente decorar. E está aí um desafio para todos nós decorarmos esse versículo pequeno. Você não precisa decorar os maiores versículos, você pode começar pelo começo, decorando os versículos menores. E o menor versículo que tem na Bíblia está no livro de Jó, que é disse Jó. Então pode começar por aí. Depois você vai aumentando o nível, até chegar em 1 Pedro 4, 9. Sede hospitaleiros, sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Esse versículo 9, meus irmãos, é uma das tantas ordens que Pedro deu a esses crentes que precisavam ser instruídos da parte de Deus a respeito daquilo que eles precisavam se corrigir, porque diante do que enfrentavam, estavam sendo deficientes. O apóstolo Pedro, antes de dar as ordens pelas quais estão aqui no nosso presente texto, que é do versículo 7 ao versículo 11, ele no versículo 7 dá um encorajamento a esses crentes. Então, antes de dar o desafio daquilo que eles teriam que fazer, Pedro os anima para que eles pudessem fazer e obedecê-lo, mesmo sofrendo como eles estavam. E aí, a palavra de encorajamento de Pedro a esses crentes, como está no versículo 7, e eu vou dizer em outras palavras, era que eles, em Cristo, não mais sofreriam. Que com a volta de Jesus Cristo, todo o sofrimento deles acabaria. Então, guardem isso no coração, crentes, para que vocês, nutrindo isso no coração de vocês então, em meio a dificuldades, me obedeçam. E a primeira ordem que ele vai dar, também está no versículo 7, foi: sede, portanto, criteriosos e sóbrios. E da última vez que nós tratamos sobre essa passagem, nós vimos a segunda ordem que Pedro deu, que está no versículo 8. Tende amor intenso uns para com os outros. Portanto, versículo 9 é a terceira ordem que Pedro dá aos crentes a respeito do que eles tinham que fazer. Então, o que Pedro está fazendo é mais ou menos aquilo que os nossos pais, fazem ou já fizeram conosco. Ele dá lá uma lista de ordens daquilo que a gente precisa fazer e obedecer.
Mas antes, Pedro encoraja, depois ele dá 2 ordens, e aí a gente chega na nossa terceira ordem, que é, vamos juntos? Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Nós temos 3 palavras que nós vamos aqui abordar, que são as mais importantes do versículo. A primeira delas, e aqui não está na ordem, mas a primeira delas é a respeito da mutualidade, mutuamente. A segunda é hospitaleiro e a terceira é sem murmurações. Então, serão as 3 palavras que nós vamos aqui observar. E nós vamos começar por aquela que é a principal, que é a ordem principal, porque as demais coisas estão relacionadas a isso, que é a palavra ser hospitaleiro, ou a palavra hospitaleiro. É interessante a gente pensar sobre essa palavra no original, para que a gente perceba que há uma relação, para que a gente observe que a maneira como essas palavras são, algumas delas não são estranhas para nós. Essa palavra hospitaleiro no grego é a palavra philoxenos. Philoxenos. Então é uma única palavra constituída de 2, philo e xenos. A palavra philo vem de Filadélfia, de Filemon, que é o significado de amor. Então, philoxenos em primeiro lugar, se refere à amizade. Eu falei amor, né? Falei errado. Amizade. E aí a palavra xenos significa estranho, desconhecido e estrangeiro. E aí é esta última palavra que não é estranha para nós. A palavra filos também não é, mas a palavra xenos vem daquela palavra esquisita chamada de xenofobia. Já ouviu sobre? Xenofobia nada mais é do que pessoas que têm preconceito por pessoas que são de outros lugares. Pode ser não somente de outro país, mas inclusive do próprio país, onde nós temos vários estados. E aí, dependendo da região do estado, quando esses se deslocam de lá e vão para uma outra região, os que habitam nessa região acabam sendo xenofóbicos, acabam sendo preconceituosos para com esses que vieram de outro lugar. Então, literalmente, o significado da palavra hospitaleiros é amigo do estranho ou amigo do estrangeiro. O que Pedro estava ordenando que esses crentes fizessem e o obedecessem é que eles fossem amigos daqueles que eram estrangeiros, daqueles que vinham de fora, daqueles que pertenciam a um outro lugar. Em outras palavras, ser amigo de estrangeiro era Pedro dizendo que eles deveriam receber de maneira generosa, acolhedora e cordial pessoas de outros lugares. Essa era a forma correta. E não de maneira preconceituosa, de maneira má, ruim, desprezando e não se importando, mas generosa, acolhedora, cordial, para com esses que vinham de outros lugares. Sejam hospitaleiros. Bom, entendendo que o significado da palavra é ser amigo do estrangeiro, daquele que vem de outros lugares, essa é uma ordem que se tornou ordem quando nós vamos lá para o livro de Êxodo, no capítulo de número 22, Deus legisla essa ordem, das tantas leis que Ele dá, Ele também legisla a respeito do estrangeiro. E a ordem que Deus deu ao povo de Israel é que eles não afligissem o forasteiro, está lá no versículo 21 do capítulo 22 de Êxodo, que eles não afligissem o forasteiro, nem o oprimissem. E Deus vai lembrá-los e apresentar o motivo do porquê que eles não deveriam tratar mal os estrangeiros. Deus disse: porque forasteiros fostes na terra do Egito.
Porém, irmãos, antes de Deus legislar a respeito disso, isto já era um costume e uma prática naqueles dias. Isto era uma prática comum nos dias bíblicos. Então, nós temos dois casos que vêm um depois do outro. Lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 18, nós temos Abraão recebendo 2 forasteiros. Esses 2 forasteiros eram 2 anjos, que juntamente com esses 2 anjos estava também o Senhor. E aí Abraão recebe esses 3 indivíduos, 2 anjos e o próprio Senhor, com pão e água. No capítulo seguinte, o capítulo 19, esses mesmos 2 anjos recebidos por Abraão vão de encontro a Ló. E Ló hospeda esses 2 anjos. Esses 2 anjos repousam na casa de Ló, dormem lá e depois acordam. E a gente conhece a história da mulher de Ló. Virou estátua de sal. Então, isto era uma prática comum nos dias bíblicos. De maneira que, depois Deus legislou a respeito disso, de maneira que, no Novo Testamento, nós vamos ver vários apóstolos, dentre eles, principalmente o apóstolo Paulo, que é quem escreveu a maioria das cartas do Novo Testamento, repetindo essa ordem. Então, por exemplo, Paulo ordena isso aos romanos, ele dá essa ordem a Timóteo por 2 vezes, ele também repete essa mesma ordem a Tito, e lá em Hebreus, que nós não sabemos exatamente quem é o autor, também o autor aos Hebreus vai falar sobre esta ordem de Deus, de que o povo necessitava, era ordenado da parte de Deus em ser hospitaleiro uns com os outros. Por que que isso era comum? Por que que isso era uma prática? E por que que Deus legislou a respeito disso? Porque, meus irmãos, em primeiro lugar, nós temos que considerar o fato de que nos dias bíblicos, nos dias, por exemplo, do Novo Testamento, eram dias diferentes dos nossos. Era uma época onde hotéis não se via em cada esquina. Hotel naqueles dias era algo raro. Era algo não somente caro, raro, mas era um lugar imoral e sujo. Então veja, o contexto da igreja dos dias do Novo Testamento era um contexto aonde hotel não era 5 estrelas. Hotel não era algo barato. Hotel não era algo que se encontrava a cada passo que você desse. Além disso, nós precisamos lembrar que os crentes dos dias de Pedro estavam sendo perseguidos. Pense, meus irmãos, que por causa da perseguição, esses crentes, inclusive, foram chamados por Pedro, e você pode conferir isso, e a gente já mencionou há um tempo atrás, lá no capítulo 1, versículo de número 1. A maneira como Pedro se dirige a esses crentes aqui, da sua primeira carta, foi chamando-os de forasteiros da dispersão. Justamente porque eles tinham as suas casas, tinham as suas cidades, mas porque se converteram, porque creram em Cristo Jesus, começaram a ser perseguidos, e por causa da perseguição, eles tiveram que se dispersar até os confins da terra, para preservar a sua vida. Eles foram perseguidos por causa da sua fé. Então, veja, eram crentes que eram forasteiros, tinham a sua casa, tinham a sua cidade natal, mas eles precisaram fugir de lá e ir para outro lugar, forasteiros. E a gente precisa considerar também que para se deslocar de uma cidade para outra, isso não acontecia em minutos, em poucas horas. Era a pé, ou quem podia, através de um animal,
Isso demorava. As pessoas precisavam repousar. As pessoas precisavam de abrigo. Elas precisavam de hospedagem. Só que as hospedagens que tinham, ou eram muito caras, ou eram raras, eram imorais e eram sujas. Nos nossos dias, quando a gente faz alguma viagem, geralmente a gente não escolhe um hotel duvidoso, né? Geralmente a gente não escolhe um hotel que pelas fotos você desanima. Pode até ser que você escolha um hotel mais em conta, mais barato, porque a gente precisa. Então, era a opção que esses crentes tinham diante da perseguição. Eles não podiam se hospedar nesses lugares. Isso não era algo fácil. Eles precisavam ser hospedados por outras pessoas. E aí, Pedro está ordenando que os crentes fossem hospitaleiros. De que tantos crentes vivendo nessa situação e nesse contexto, eles pudessem encontrar casas de crentes, onde eles pudessem repousar, se hospedar, até se estabelecerem. É a gente se imaginar que em Patos de Minas surgiu uma grande perseguição por causa da nossa fé. Não dá para morar mais aqui. A gente precisa ir para outra cidade, que a gente não conhece ninguém. Começar tudo do zero, do nada. E aí a gente precisa se estabelecer, ou até a gente se estabelecer, a gente precisa de apoio. A gente precisa de um lugar que não seja debaixo da ponte, por favor. Esses crentes viviam circunstâncias difíceis e a hospitalidade era algo essencial para eles. Bom, além disso, nós precisamos também considerar uma outra coisa. Não só que a hospedagem ou a hospitalidade era comum, uma prática, era uma ordem, não somente de que hotéis naqueles dias eram coisas raras, mas de que nesse período bíblico, a igreja ainda estava sendo estabelecida. Ela não havia sido formada por completo. Então isso implica em duas coisas. De que o fato da igreja não estar estabelecida, foi necessário homens de Deus serem chamados por Ele para serem missionários, a fim de ir até os confins da terra proclamar o Evangelho, para que através da proclamação do Evangelho, pessoas se convertessem e através da conversão destes, as igrejas se estabelecessem. Portanto, os missionários, tendo essa missão, precisavam também de hospedagem, porque hotel era coisa rara, cara, suja e imoral. E Pedro vai dizer, vocês precisam ser hospitaleiros, porque vocês estão vivendo um período da igreja onde os missionários estão desbravando, indo até os confins da terra, e eles precisam de apoio, eles precisam de ajuda, eles precisam de um lugar para repousar. E uma vez que a igreja estava sendo estabelecida naqueles dias, missionários tendo que pregar o evangelho para que pessoas se convertessem e a igreja se formasse, a gente precisa lembrar que quando as igrejas surgiam, ou quando se formava um determinado grupo de pessoas, e ali se estabelecia uma igreja, essa igreja não começava rapidamente a construir um templo. Isso não era tão acessível como é nos dias de hoje, até porque eles estavam sendo perseguidos. Então, a maneira como a igreja que se estabelecia, funcionava, não era em um local específico, mas eram nas casas. Já parou para entender, para pensar no que isso significa? É que Deus começa a fazer a obra em Patos de Minas. Pessoas começam a se converter, mas não tem um local específico para o povo se reunir, ouvir, estudar a palavra e adorar a Deus. E aí precisa ser em um lugar. E para que seja um lugar, tem que ser a casa de algum irmão. E uma vez que eram muitas pessoas,
essas casas não podiam ser quaisquer casas, tinham que ser casas mais espaçosas. Então tinham que ser casas de pessoas que tinham uma renda e uma condição um pouco melhor. E é óbvio, meu irmão, que hospedar crente, receber crente em casa, nós recebemos com alegria e sempre vem junto um lanche. Então, todas as vezes que esses crentes se reuniam nas casas, havia despesa. Então, havia essa complexidade toda. E diante dessa complexidade, porque a igreja se estabelecia, Pedro vai dizer: vocês precisam ser amigos dos que vêm de fora. Vocês precisam tratar bem. Vocês precisam receber bem. Vocês precisam acolher bem aqueles que fugiram e precisam de um lugar para se estabelecerem. Vocês precisam abraçar a obra, servir a obra de Cristo e hospedar os missionários, hospedar os apóstolos. Vocês precisam receber a igreja na casa de vocês, ainda que isso gere despesas. É Pedro, em outras palavras, dizendo: vocês precisam ser instrumentos de Deus, nessa obra que está apenas começando. Então, nós entendemos o que significa ser hospitaleiro, e entendemos por que Pedro estava dando essa ordem a esses crentes. Nós temos 3 palavras: hospitaleiro, mutuamente e sem murmuração. A próxima que nós vamos, de maneira mais resumida, observar, é a palavra mutuamente. A maneira como eles deveriam ser hospitaleiros era de maneira mútua. Isto é, deles entenderem que ao receberem o bem, ao serem hospedados, ao serem bem tratados, eles deveriam fazer o mesmo a outros que chegariam futuramente. Então você recebeu, mutuamente significa, você também faça. Você deu, uma mão vai, outra mão volta. Sejam hospitaleiros mutuamente. Então eles deveriam, ao receber o bem, fazer o bem a outro que necessitava, e assim por diante, como uma corrente que não acabasse. Porque o contexto era crente, dia após dia, chegando nos lugares, porque estavam fugindo. E precisavam ser bem acolhidos. Mas a nossa terceira e última palavra aqui é também um complemento dessa ordem. Sejam hospitaleiros mutuamente e sejam hospitaleiros sem murmuração. Por que Pedro precisou enfatizar a maneira como esses crentes deveriam ser hospitaleiros? Porque é uma ordem, aquilo que é ordem tem que ser cumprido, goste ou não goste. Mas Pedro não queria que esses crentes obedecessem a essa ordem só porque era uma obrigação. Pedro não queria que eles cumprissem isso só porque tinham que fazer e fizessem de maneira com má vontade. E é isso que acontece quando a gente faz as coisas com má vontade. Vamos pensar em você, criança. Quando seu pai e a sua mãe manda você fazer uma coisa e você faz de má vontade. Como é que você sai? Chutando, balançando, batendo o pé alto, bate a porta quando tem uns que são mais desaforados. Porque é má vontade, é reclamando, não é de boa vontade, está fazendo porque é obrigação. E de maneira nenhuma Pedro queria que eles cumprissem essa ordem apenas por cumprir. Que ao cumprir, reclamassem porque, está mandando e eu tenho que fazer. Pedro não queria que eles cumprissem reclamando ao dizer, ou porque ao cumpri-la, eles teriam que tirar do deles
para dar ao seu próximo. Veja o que é o desafio. Não está fácil para ninguém. Mas diante do contexto que a igreja vive, onde as pessoas precisam de ajuda e apoio, o desafio que Pedro diz é: abra as portas da sua casa, ajude, tire do seu para dar para quem não tem. Já não está fácil sobreviver com pouco, mas devido ao contexto, o crente é chamado a amar o seu próximo como a si mesmo. A tirar um pouco do que tem para dar ao seu próximo. E Pedro não queria que isso fosse motivo para eles murmurassem. Eu vou cumprir porque está mandando, mas eu não queria. Eu vou cumprir, mas eu estou reclamando porque eu tenho que tirar do meu para dar para o outro. Pedro não queria que eles cumprissem, e ao ter que tirar do seu para dar para o próximo, eles também reclamassem porque as despesas aumentaram. E é naturalmente o que acontece. Para que a gente ajude alguém, a gente tem que deixar de ter, ou a gente tem que arcar com algumas coisas aonde é mais um para investir o nosso dinheiro. A despesa aumenta. Pedro estava ciente do que isso, ou Pedro estava ciente de que isso aconteceria. Mas, ainda assim, Pedro queria que eles fizessem de bom grado. Eu não quero que vocês me obedeçam só porque eu estou ordenando. Façam sem reclamar. Façam de boa vontade, com alegria. Ajude a quem precisa. Abra as portas, ainda que vocês tenham mais despesas, ainda que vocês tenham que tirar do de vocês para dar a outro, ainda que seja uma ordem, ainda que seja difícil, porque está difícil para todo mundo. Sejam hospitaleiros mutuamente, sem murmuração. Façam com alegria, de boa vontade, não pensando em si mesmos, mas no próximo. Mas na dificuldade que ele está vivendo e enfrentando. Portanto, irmãos, para nós concluirmos e aplicarmos, o resumo é, e aí se você, criança, quiser anotar, esse é o resumo de tudo que nós falamos. Tudo que nós falamos foi só uma explicação. Mas o resumo e a conclusão do ensino, da ordem de Pedro a esses crentes é que eles deveriam ser hospitaleiros. Essa era a ordem específica, diante do contexto que eles enfrentavam. Sejam hospitaleiros. Mas de uma maneira geral, o ensino de Pedro é que eles deveriam tratar e servir bem uns aos outros. Esse é o resumo e essa é a conclusão. E aí eu quero concluir dizendo que esses crentes precisavam ser hospitaleiros, sem murmuração, fazer o bem e servir de maneira grata e feliz uns aos outros, principalmente, meus irmãos, lembrando e pensando naquilo que Deus um dia fez ao seu povo. Eu citei aqui no início o capítulo 22, versículo 21 de Êxodo. Lá Deus disse: não afligirás o forasteiro, nem o oprimirás, pois forasteiros fostes na terra do Egito. Eles deveriam ser hospitaleiros se lembrando do passado, o que Deus fez na história do povo de Israel há tantos anos atrás. E o que Deus fez na história do povo de Israel há tantos anos atrás? Deus um dia agiu assim. Houve uma grande fome naqueles dias. E aí nós estamos falando da história de Jacó, que teve os seus 12 filhos. Um deles foi considerado como morto, e nós que conhecemos a história sabemos que ele não foi morto, foi poupado por Deus com um propósito.
Ele foi enviado como escravo ao Egito. Vida que segue, várias coisas acontecem na vida de José. E aí Deus dá um sonho a Faraó. Quem interpreta é José, e a interpretação é 7 anos de fartura, 7 anos de escassez. 7 anos de fartura se passam, 7 anos de escassez chegam, e toda a terra é assolada de fome. Jacó, então, depois de conhecer, saber que o seu filho estava vivo, vão para o Egito, e de maneira providencial, Deus permitiu tudo acontecer com José, como aconteceu, para Deus usar José, para que o seu povo, que estava forasteiro, que era estrangeiro no Egito, fosse preservado, cuidado, recebido e bem tratado. Deus, há milhares de anos atrás, havia agido assim na vida do povo de Israel. Esse povo foi forasteiro no Egito, num país pagão, e Deus usou, pelo menos por uma época, ou podemos dizer que durante todo o tempo, ainda que com dificuldades, mas Deus usou essa nação para que o povo de Deus fosse recebido, bem cuidado, bem tratado, preservado, e o próprio José declara isso. E aí 450 anos se passam, esse povo fica escravo, sofre, mas não deixa de ser preservado por Deus. Cuidado, porque lá no primeiro capítulo de Êxodo, vai dizer que o povo multiplicava sobremodo, que os egípcios começaram a ficar com medo. E o povo, quando multiplicava e tinha muitos filhos, isso significava a bênção de Deus. Então Deus o tempo todo estava abençoando esse povo, mesmo sendo escravo. E aí passam-se 450 anos, e mais uma vez, Deus age da mesma forma com o povo de Israel. Porque o povo não tinha uma terra. E o que Deus faz? Dá a eles. E os recebe na terra que pertencia a Deus, na sua morada, a terra de Canaã, Jerusalém, aonde Deus futuramente diria que ali ele se estabeleceria através do templo. Principalmente por isso, esses crentes dos dias de Pedro deveriam ser hospitaleiros, porque um dia foram bem recebidos e tratados pelo próprio Deus. Diante disso, irmãos, a gente pode pensar assim, o que isso tem a ver conosco? Porque a gente vive dias totalmente diferentes dos dias do Novo Testamento. Hoje em dia, nós temos hotéis em cada canto, em cada esquina. Hoje nós temos hotéis com diárias baratas, onde a gente não precisa investir muito dinheiro para poder ficar hospedado no lugar se a gente precisar. Hoje em dia, apesar de tudo isso, nós temos hotéis 5 estrelas, grande variedade, em conta, bons hotéis. Hoje em dia, não é tão fácil nós hospedarmos pessoas nas nossas casas, principalmente pessoas estranhas. Hoje isso é um risco, hoje isso é um perigo, mas apesar disso, não significa que esse texto ou essa ordem não se aplica a nós. Há um princípio geral aqui a ser considerado. Porque ser hospitaleiro é fazer o bem. Portanto, o ensino geral de Deus para nós nos dias de hoje, em meio a essas dificuldades que nós temos de abrir as portas da nossa casa para um estrangeiro, é que nós, como crentes, nos dias de hoje, precisamos receber e tratar bem as pessoas. Um exemplo sobre isso. Pensa você, criança, na sua escola. Você já está lá há alguns anos, conhece todo mundo. Mas, em um determinado ano, chega um colega diferente. Ele não conhece ninguém ali. O princípio para a gente aplicar na nossa vida como crentes no dia a dia é de alguém que chegou de outro lugar
é estranho ali, não pertencia àquele lugar. O que você como crente tem que fazer? Receber bem, tratar bem, fazer amizade. Porque qualquer lugar que a gente chega, a grande maioria chega acanhado. Então é na escola, você vê alguém que está chegando, que é novo, você entender, eu preciso ser hospitaleiro, ou seja, eu preciso tratar bem essa pessoa que está chegando. Eu preciso cuidar dela, eu preciso recebê-la bem. A mesma coisa, meus irmãos, no nosso trabalho, a mesma coisa na nossa vizinhança, no nosso prédio. A mesma coisa na nossa igreja. A ordem de Pedro a nós é: sejam hospitaleiros com quem não pertence ao lugar, mas ele está chegando. É nós recebermos bem as pessoas que estão chegando, próximas a nós. É nós tratarmos bem. É nós abraçarmos. É nós fazermos essas pessoas se sentirem bem, confortáveis. É nos importarmos com essas pessoas. Então, há algum tempo, principalmente, a gente já tem batido nessa tecla de que nós, como igreja, estamos tendo a oportunidade de ter uma ordem direta da parte de Deus, de que somos chamados a receber, tratar bem as pessoas novas. E é a mesma coisa que a gente precisa fazer na igreja. Como que nós temos recebido os visitantes e as pessoas que estão chegando no nosso meio? Elas têm permanecido? Ou elas não têm voltado mais? Aqui eu não volto mais, porque eu entrei mudo, saí calado. Porque eu entrei e ninguém me notou. Eu entrei, ninguém me recebeu. Não precisa falar muita coisa, irmãos. É só sorrir. Já ajuda. A gente precisa entender que a aplicação do que Pedro está ordenando é olhar para todas essas esferas da nossa vida e nós tratarmos e recebermos bem as pessoas que estão chegando. É nós ajudarmos as pessoas com os nossos recursos, com os recursos que Deus está nos dando. Deus não está nos dando os nossos recursos somente para nós mesmos, mas é em favor daqueles que precisam, e realmente precisam. É nós, vez por outra, chamarmos alguém para tomar um café na nossa casa. Vai gerar despesa, mas é sem murmuração. Mas nós somos chamados e ordenados por Deus a fazer o bem, a parar, meus irmãos, de olhar só para nós, de achar ou parar de achar que a vida é viver só para nós. Usar os nossos recursos, o dinheiro, as coisas materiais, trabalho, os contatos que temos, correr atrás daquilo que a gente pode correr para ajudar alguém que necessita, alguém que precisa, alguém que procura. E é lógico que isso é complexo, porque há pessoas e pessoas. Mas a ideia não é nós nos aprofundarmos nisso e nos aspectos todos, nos milímetros todos, mas é entender que há uma ordem da parte de Deus e a gente tem que cumpri-la, de ser hospitaleiro, tratar bem, receber bem quem está chegando, quem precisa, quem necessita. E Deus não quer que façamos as coisas por fazer, de má vontade. Ele quer com alegria, com disposição sincera. Meus irmãos, a gente precisa entender que nós, como igreja, precisamos alcançar pessoas de fora da igreja. Nós precisamos ter um amor sincero para que essas pessoas venham à nossa igreja, se sintam bem, conheçam a Cristo, sejam transformadas, libertas, salvas. É de nós
antes de virmos nos cultos, orarmos: Deus, usa a tua palavra, usa o teu servo, que o teu Espírito haja e fala aos corações daquele que o Senhor mesmo vai levar na igreja, e às vezes a gente nem recebe bem, para que ele se converta, tenha a vida transformada. É para que a gente ore pelos nossos vizinhos e deseje, olhe para a miséria que alguns estão vivendo porque não tem Cristo, e se compadeça, ame e queira ver a pessoa transformada. Mas às vezes nós estamos na igreja e a gente está vivendo só para nós. A gente não está fazendo nada para receber bem. Nós não estamos fazendo nada para que as pessoas sejam alcançadas. É só nós e tá bom. Deus não nos chamou para isso. Então nós temos que ser hospitaleiros, fazer o bem, mas sem murmuração. Faz com alegria, com amor. Ame o perdido. Ame aquele que não conhece a Cristo. Se empenhe em usar os seus recursos para que essa pessoa seja alcançada através da sua vida para a glória de Deus. E você possa se alegrar, não se ensoberbecer, mas se alegrar de ver que Deus te usou para ser bênção na vida de alguém que estava em trevas e se converteu. Deus tem nos dado recursos, como nós já falamos, não é apenas para o nosso próprio benefício, mas para o próximo também. Quando nós olhamos para nós mesmos só para as nossas próprias necessidades, nós nos tornamos avarentos, egoístas. Porque é eu não estou nem aí para o próximo. Mas quando pensamos no bem, na alegria do próximo, nós teremos prazer em fazer o bem, meus irmãos. Como que nós temos sido? Como que nós temos agido? Qual que tem sido o nosso sentimento? Deus quer que todos façamos. É mutuamente. Você recebeu, faça também. Não fique só para você. O problema é que a gente costuma fazer o inverso, né? A gente mantém as coisas ruins e vai passando uns para os outros. A fofoca roda. O falar mal roda. Vai passando de um para o outro. O problema é que a gente faz isso em relação às coisas ruins. Nós não fazemos isso em relação às coisas boas. As coisas ruins têm que parar em nós, meus irmãos. Não pode sair de você e ser passado para outra pessoa. Tem que parar em você. Agora, as coisas boas não. Espalhe. Espalhe a respeito do quão bom é ter Cristo na sua vida. Espalhe para as pessoas o quão bom é você ter a sua igreja. Espalhe para as pessoas o quão bom são as coisas que acontecem na nossa igreja. O problema é que nem nós mesmos estamos valorizando a nossa igreja. Então, como que nós vamos passar as coisas boas para frente? A gente costuma só passar as coisas ruins. Ah, a minha igreja é assim, a minha liderança é assim, o meu pastor é assim, as pessoas agem assim. Quem é que vai querer vir? As coisas ruins têm que parar em nós. Nós não podemos prosseguir com elas. Alguém que fez algo ruim com você, você não tem que fazer o mesmo. Então, criança, na escola, um coleguinha vai te fazer algo ruim. Não é porque ele fez que você tem que fazer o mesmo. Aqueles que são casados, não é porque o seu cônjuge fez algo ruim com você que você tem que fazer o mesmo. Pare em você. Agora o bem, leve adiante. Em nome de Jesus. Nós devemos ser hospitaleiros, tratar e servir bem uns aos outros de bom grado, com alegria. Porque também, preste atenção nisso, pela graça de Deus, em Cristo Jesus, nós temos a certeza
de que Ele nos receberá em sua morada eterna. Que a gente olhe para isso, para que ao ver Jesus como aquele que nos hospeda e nos hospedará eternamente, sem cobrar um tostão, porque Ele cobrou de Cristo, nós sejamos mais hospitaleiros, que nós façamos mais o bem, com alegria no nosso coração, em nome de Jesus. Vamos orar? Deus amado, graças te damos por tua palavra e pelo ensino do Senhor aos nossos corações através desse versículo tão pequeno, mas que contém 3 palavras tão importantes para aquilo que nos dias de hoje nós precisamos praticar. Queremos pedir perdão, ó Deus, porque quantas das vezes nós pensamos apenas em nós mesmos, quantas das vezes, ó Deus, os nossos olhos estão iludidos, atraídos e apaixonados pelas coisas desta vida, das quais nós não estamos nos importando com o nosso próximo. Perdoa-nos, ó Deus, porque pouco temos feito para ajudar as pessoas. Pesa no nosso coração tirar do nosso para dar para alguém. Pesa do nosso coração, ó Deus, termos mais despesas de adotarmos um missionário, de dizimarmos, de ofertarmos, de investirmos na obra, no reino, de abençoarmos a vida de pessoas que conhecemos e precisam. Perdoa-nos, ó Deus, porque muitas vezes nós estamos amando as coisas dessa vida. E o amor para com o Senhor, a tua obra, o amor para com o próximo, está se esfriando no nosso coração. Ó Pai, que nós possamos fazer o bem com alegria, tratar e receber bem quem quer que seja, principalmente aqueles que estão chegando, aqueles que são de fora. Ajude-nos, ó Pai, a amar o perdido, a termos a alegria de convidar alguém para estar na igreja, ter a alegria de ver essa pessoa na igreja, ter a alegria de poder apresentá-la aos nossos irmãos, ter a alegria, ó Deus, de crer que ela está tendo a oportunidade de ouvir a tua palavra e ela pode ser convertida, salva, liberta do inferno, ter a sua vida transformada e da sua família impactada. Ó Deus, livra-nos de viver para nós mesmos e a colocar em prática a hospitalidade, para que o teu nome seja glorificado, para que, ó Deus, a tua obra se expanda, para que sejamos edificados e felizes também com a alegria do outro, para que assim, ó Deus, possamos demonstrar que amamos o Senhor, porque amar o nosso próximo como a nós mesmos é amar o Senhor. Te agradecemos, porque o Senhor é aquele que, sendo nós forasteiros, sem lugar para morar, o Senhor nos deu uma morada eterna e celestial. Morada essa, ó Pai, que é possível a todo aquele que crê em Cristo Jesus. Portanto, que aqueles que ainda não acharam e não têm um lugar de habitação, possam ter em Cristo Jesus, tendo Ele como Senhor e Salvador. É a nossa oração, Pai. Agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém.